Título 8. Material novo oriundo do período primitivo. Solução. Acontece muitas vezes na análise que, à medida em que nos aproximamos do final, emergem novas recordações que até então se mantinham cuidadosamente ocultas. Às vezes, em determinada ocasião, é feita uma observação despretensiosa num tom de voz indiferente, como se tratasse de algo supérfluo. Então, em outra oportunidade, algo mais é acrescentado, o que começa a fazer com que o terapeuta fique de orelha em pé e, por fim, este chega a reconhecer esse fragmento desprezado de uma lembrança como a chave para os mais importantes segredos que a neurose do paciente escondia. No começo da análise, meu paciente havia me contado uma lembrança do período no qual sua impertinência costumava transformar-se subitamente em ansiedade. Ele estava tentando apanhar uma grande e bonita borboleta com listras amarelas e enormes asas que acabavam em ponta. Na verdade, um rabo de andorinha. De repente, quando a borboleta havia pousado sobre uma flor, ele foi presa de um pavoroso medo da criatura e fugiu aos gritos. Essa lembrança ocorria periodicamente durante a análise e pediu uma explicação que, por muito tempo, não foi, porém, encontrada. Não obstante, era de supor como fato lógico e natural que um detalhe como este não se tivesse conservado em sua memória só por si, sendo, contudo, uma lembrança encobridora representando algo de mais importância. Aqui estava, de alguma forma, ligada. Um dia disse-me que, na sua língua, uma borboleta era chamada babushka, entre aspas, vovó. Acrescentou que, de um modo geral, as borboletas pareciam-lhe ser como mulheres e meninas, e os besouros e lagartas como meninos. Desse modo, poucas dúvidas poderia haver quanto ao fato de que, nessa cena de ansiedade, tivesse despertado uma recordação de alguém do sexo feminino. Não vou esconder o fato de que, por essa época, apresentei a possibilidade de que as listras amarelas da borboleta o tivessem feito lembrar de listras semelhantes numa peça de roupa usada por alguma mulher. Só menciono isto como uma ilustração para mostrar como habitualmente são inadequados os esforços construtivos do terapeuta para elucidar as questões que surgem e quão injusto é atribuir os resultados da análise à imaginação e sugestões do médico. Muitos meses depois, em relação a algo inteiramente diverso, o paciente observou que o abrir e fechar das asas da borboleta
enquanto estava pousada na flor, dera-lhe uma estranha sensação. Parecera-lhe, conforme contou, como uma mulher abrindo as pernas, e as pernas tomavam então a forma de um V romano, que, como sabemos, era a hora a qual, na infância e mesmo até a época do tratamento, costumava cair num estado mental depressivo. Era uma associação à qual eu jamais chegaria por mim mesmo e que ganhavam importância a partir da consideração da natureza completamente infantil da sequência de associações que revelava. A atenção das crianças, como notei com frequência, é atraída muito mais prontamente por movimentos do que por formas em repouso, e as crianças fundamentam muitas vezes as associações numa similaridade de movimento que é desprezada ou negligenciada pelos adultos. Depois disso, o pequeno problema foi, uma vez mais, deixado intacto por muito tempo, mas posso citar a simples suspeita de que as pontas ou projeções semelhantes a um bastão nas asas da borboleta podem ter tido o significado de símbolos genitais. Certo dia emergiu, tímida e indistintamente, uma espécie de recordação de que, numa idade muito precoce, mesmo antes da época da babá, ele devia ter tido uma ama que gostava muito dele. O nome dela era o mesmo da sua mãe. Ele retribuía sem dúvida sua afeição. Era, na verdade, um primeiro amor que se apegara no esquecimento. Concordamos, porém, que deve ter ocorrido algo que mais tarde se tornou importante. Então, numa outra oportunidade, ele corrigiu essa recordação. Ela não poderia ter tido o mesmo nome de sua mãe. Isso fora um equívoco de sua parte e mostrava certamente que, em sua memória, ela se fundira com a mãe. Seu verdadeiro nome, prosseguiu ele, ocorrera-lhe de maneira indireta. Pensara subitamente numa despensa na primeira granja na qual eram guardadas as frutas depois de colhidas e em determinada espécie de pera particularmente deliciosa, uma grande pera com listras amarelas na casca. A palavra que designa pera na sua língua é grusha. E era este também o nome da ama. Tornara-se assim claro que, por trás da lembrança encobridora da caça-borboleta, estava oculta a lembrança da ama. As listras amarelas não eram, contudo, da sua roupa, e sim da pera, cujo nome era igual ao dela. No entanto, qual era a origem da ansiedade que despertara quando a lembrança dela fora ativada? A resposta óbvia a essa pergunta pode ser a hipótese crua de que fora essa mulher que, quando era bebê, ele havia visto fazer os movimentos com as pernas fixados em sua mente com o V romano,
movimento que permitiam acesso ao genital. Poupamo-nos a uma teorização como essa e guardamos mais material. Pouco depois sobreveio a recordação de uma cena incompleta, mas, na medida em que foi preservada, definida, Grusha estava ajoelhada no chão e ao lado dela estava uma vassoura curta, feita com feixe de galhos finos. Ele também lá estava e ela fazia-lhe uma reprimenda ou zangava-se com ele. Os elementos que faltavam podiam ser facilmente supridos por outras fontes. Durante os primeiros meses do tratamento, contara-me como se apaixonara de repente, de maneira compulsiva, por uma camponesa, da qual, aos 18 anos, contraíra a causa que precipitou a sua enfermidade de adulto. Ao contar-me isso, demonstrara uma má vontade fora do comum de dizer-me o nome da jovem. Foi um exemplo inteiramente isolado de resistência, já que, excluindo esse episódio, obedecia sem reservas à regra fundamental da análise. Declarou, no entanto, que a razão de se mostrar tão envergonhado de mencioná-lo era por se tratar de um nome caracteristicamente camponês e que nenhuma jovem bem-nascida poderia jamais chamar-se assim. Quando finalmente o nome surgiu, aconteceu ser Matrona, nome que tem sobre si uma auréola maternal. A vergonha era, evidentemente, deslocada. Não se envergonhava do fato de esses casos de amor serem invariavelmente com mulheres da mais humilde origem. Envergonhava-se apenas do nome. Se acontecesse ter o caso com Matrona, algo em comum com a cena de Grusha, então a vergonha teria que ser transferida de volta para esse episódio prematuro. Ele dissera-me de outra vez que, quando tinha ouvido a história de John Hus, ou Hus, impressionara-se bastante e que sua atenção fixara-se nos feixes de lenha que foram amontoados quando ele foi queimado na fogueira. Agora sua simpatia por Hus criava uma suspeita perfeitamente definida em minha mente, pois surpreendi muitas vezes essa simpatia em pacientes jovens e sempre consegui explicá-la da mesma forma. Um desses pacientes chegou até a fazer uma versão dramatizada da carreira de Hus. Começou a escrever a sua peça no dia em que perdeu o objeto pelo qual se apaixonara secretamente. Hus pareceu, pelo fogo e com outros que possuem a mesma qualificação, tornar-se o herói de pessoas que já sofreram alguma vez de enurese. Meu paciente relacionava os feixes de lenha usados na execução de Hus com a vassoura ou feixe de galhos da ama.
esse material ajustava-se espontaneamente e servia para preencher as lacunas na lembrança que o paciente tinha da cena com Gruchá. Quando viu a moça varrendo o chão, urinou na sala e ela replicou, sem dúvida por brincadeira, com uma ameaça de castração. Não sei se os meus leitores já adivinharam a razão por que dei um relato tão detalhado desse episódio da primitiva infância do paciente. O episódio fornece uma importante ligação entre a cena primária e o posterior amor compulsivo que veio a ser de significado tão decisivo na sua trajetória subsequente e ainda nos mostra uma condição da qual o seu apaixonar-se dependia e que elucida essa compulsão. Quando viu a moça empenhada em esfregar o chão, ajoelhada com as nádegas projetando-se e as costas em posição horizontal, deparava outra vez com a postura que a mãe havia assumido na cena da cópula. Para ele, a moça transformou-se em sua mãe. Foi presa de excitação sexual devido à ativação dessa imagem e, como pai, cuja ação ele só pôde ter considerado na ocasião como a de urinar, comportou-se de modo masculino em relação a ela. Seu ato de urinar no chão foi, na realidade, uma tentativa de sedução, e a moça respondeu a esse ato com uma ameaça de castração, exatamente como se tivesse compreendido o que ele queria dizer. A compulsão que procedia da cena primária foi transferida para essa cena com Gruchá e levada adiante por ela. A condição da qual dependia o seu apaixonar-se, contudo, passou por uma mudança que demonstrava a influência da segunda cena. Foi transferida da postura da mulher para a ocupação na qual ela estava empenhada quando naquela postura. Isto era claro, por exemplo, no episódio de Matrona. Ele estava passando pela aldeia que fazia parte do que viria a ser a granja da família. A segunda, quando viu uma camponesa ajoelhada à beira do açude, lavando roupa, apaixonou-se pela moça instantaneamente e com irresistível violência, embora não tivesse podido ainda nem sequer dar um olhar rápido ao seu rosto. Pela sua postura e ocupação, ela havia tomado para ele o lugar de Gruchá. Podemos ver agora como foi que a vergonha, que se relacionava adequadamente ao conteúdo da cena com Gruchá, pôde ligar-se ao nome de Matrona. Um outro acesso de paixão, que data de poucos anos antes, mostra ainda mais claramente a influência compulsiva da cena de Gruchá
Havia muito tempo sentia-se atraído por uma jovem camponesa que era criada da casa, mas conseguia manter-se afastado dela. Um dia, quando a encontrou sozinha numa das dependências da casa, deixou-se subjugar pelo amor. Achou-a ajoelhada no chão, a esfregá-lo com um balde e uma escova a seu lado, na verdade exatamente como tinha visto a moça na sua infância. Mesmo a sua escolha final de objeto, que desempenhou um papel tão importante em sua vida, mostra pelos seus detalhes, embora não possam ser apresentados aqui, ter sido dependente da mesma condição, bem como ter sido uma ramificação da compulsão que, partindo da cena primária e prosseguindo na cena com Grusha, dominara sua escolha de amor. Já observei em uma página anterior que reconheço no paciente o empenho em aviltar o objeto do seu amor. Isso seria explicado como uma reação contra a pressão da irmã, que lhe era tão superior. Prometia ao mesmo tempo mostrar que esse motivo autoafirmativo não era o único determinante, mas que ocultava um outro mais profundo, baseado em motivos puramente eróticos. Foram estes trazidos à tona pela lembrança do paciente da moça esfregando o assoalho, também fisicamente rebaixada, diga-se de passagem. Todos os seus objetos de amor posteriores foram substituídos dessa pessoa, a qual, acidentalmente pela sua atitude, tornara-se o seu primeiro substituto materno. A primeira associação do paciente em relação ao problema do seu medo da borboleta pode ser agora com facilidade explicado retrospectivamente como uma alusão distante à cena primária. 5 horas. Ele confirmava a conexão entre a cena de Grusha e a ameaça de castração, por um sonho particularmente engenhoso que ele próprio conseguiu decifrar. Tive um sonho, disse ele, em que um homem arrancava as asas de uma espe. Espe? Perguntei. O que você quer dizer com isso? O senhor sabe, aquele inseto com listras amarelas no corpo que dá uma picada. Isso deve ser uma alusão a Grusha, a pera de listras amarelas. Agora eu podia corrigi-lo. Você quis dizer uma wespe, ou seja, vespa. Chama-se wespe? Na verdade, eu achava que o nome era espe. Como tantas outras pessoas, ele usava suas dificuldades com a língua estrangeira como uma forma de encobrir os atos sintomáticos. Mas espe então sou eu mesmo? SP eram as iniciais, eram as suas iniciais. A espe era, é claro, uma wespe mutilada. O sonho dizia claramente que ele estava se vingando de Grusha por causa da sua ameaça de castração.
A ação do menino de 2 anos e meio na cena com Grusha era o primeiro efeito da cena primária que chegava ao nosso conhecimento. Representa-o imitando o pai e mostra-nos uma tendência a um desenvolvimento numa direção que merecia depois a denominação de masculina. A sedução levou-o à passividade para a qual, em todo caso, o caminho estava preparado pelo seu comportamento ao testemunhar a relação sexual dos pais. Neste ponto, devo voltar momentaneamente ao histórico do tratamento, de vez que a cena de Grusha fora assimilada, a primeira experiência da qual podia realmente lembrar-se, da qual se lembrara sem quaisquer conjecturas ou intervenção de minha parte. O problema do tratamento tinha toda a aparência de estar resolvido. A partir daquele momento não houve mais resistência. Tudo o que restava fazer era coletar e coordenar a velha teoria do trauma das neuroses, que foi, afinal de contas, construída sobre impressões obtidas da prática psicanalítica. De repente viera outra vez para o primeiro plano. Por interesse crítico, fiz mais uma tentativa para impor ao paciente uma outra visão da sua história que poderia adequar-se mais a um sóbrio senso comum. Era verdade que não podia haver dúvidas quanto à cena com Grusha, mas sugeri em si aquela cena nada significativa. Ela havia sido enfatizada ex post facto por uma regressão das circunstâncias da sua escolha objetal que, como resultado da sua intenção de rebaixar, fora desviada da irmã para as criadas. Por outro lado, a observação que fizera do coito, argumentei, era uma fantasia dos anos posteriores. Seu núcleo histórico pode ter sido, talvez, a observação pelo paciente da administração de um inocente enema. Alguns dos meus leitores inclinar-se-ão possivelmente a pensar que, com hipóteses como estas, eu estava começando pela primeira vez a aproximar-me da compreensão do caso, mas o paciente olhou para mim sem nada entender e com certo desdém quando coloquei diante dele essa opinião, e jamais reagiu novamente a ela. Já afirmei meus próprios argumentos contra qualquer racionalização, assim no ponto apropriado da exposição. Seção 5. Acima, a cena de Grusha, ao explicar as condições que governavam a escolha objetal do paciente, condições que tiveram importância decisiva em sua vida, impede que superestimemos o significado da sua
intenção de rebaixar as mulheres. Contudo, faz mais do que isso, propicia-me uma justificativa por haver recusado, numa passagem anterior, adotar sem hesitação, como única explicação sustentável, a opinião de que a cena primária derivada de uma observação de animais feita pouco antes do sonho. A cena de Grush emergiu espontaneamente na memória do paciente não por meio de um esforço meu. Seu medo da borboleta listrada de amarelo, que remetia de volta àquela cena, provava que a cena tivera um conteúdo significativo ou que ele havia conseguido posteriormente ligar essa significação ao seu conteúdo por meio das associações que a acompanharam e das inferências que se lhe seguiram. Tornou-se possível suprir com segurança esse elemento significativo que estava faltando na lembrança do paciente. Pareceu então que seu medo da borboleta era, em todos os aspectos, análogo ao medo do lobo. Em ambos os casos era um medo de castração, que se referia, para começar, à pessoa que primeiro proferira a ameaça de castração, mas foi depois transposta para outra pessoa, a quem se destinava a ligar-se de acordo com o precedente filogenético. A cena com Grush ocorre quando o paciente tinha 2 anos e meio, mas o episódio de ansiedade com a borboleta amarela foi certamente posterior ao sonho de ansiedade. Era fácil entender como a tardia compreensão por parte do paciente da possibilidade de castração fizera aflorar retrospectivamente a ansiedade na cena com Grusha, mas aquela cena em si nada continha de objetável ou improvável. Pelo contrário, consistia inteiramente de detalhes corriqueiros que não davam margem a ceticismo. Nela não havia nada que pudesse levar a atribuir-lhe a origem à imaginação da criança. Tal suposição, na verdade, dificilmente parecia possível. A questão que se coloca agora é saber se temos justificativa para considerar o fato de que o menino urinou enquanto olhava para a moça de joelhos, esfregando o chão como prova de excitação sexual de sua parte. Se assim foi, a excitação seria uma evidência da influência de uma impressão anterior, que poderia igualmente ter sido a ocorrência real da cena primária, ou uma observação de animais feita antes dos 2 anos e meio, ou iremos nós concluir que a situação, no que diz respeito a Grusha, era inteiramente inocente, que o fato de o menino esvaziar a bexiga foi puramente acidental, e que não foi senão depois que toda a cena se tornou sexualizada em sua lembrança, após haver ele reconhecido a importância de situações semelhantes. Acerca desses
problemas, não posso arriscar uma decisão. Devo confessar, contudo, que considero o caso de tal forma importante para o crédito da psicanálise que bastaria o fato de haver levantado questões como esta. Não obstante, não posso negar que a cena com Groucho, o papel que representou na análise e os efeitos que se lhe seguiram na vida do paciente podem ser mais completa e naturalmente explicados se consideramos que a cena primária, que pode em outros casos ser uma fantasia, era uma realidade no caso presente. Afinal de contas, nada há de impossível nela, e a hipótese da sua realidade é inteiramente compatível com a ação incitante das observações de animais que são indicados pelos cães pastores na imagem do sonho. Dessa conclusão insatisfatória, voltar-me-ei agora para uma consideração do problema ensaiada em minhas conferências introdutórias sobre psicanálise. Devia ficar satisfeito em saber se a cena primária, no presente caso, foi uma fantasia ou uma experiência real, mas levando em conta outros casos semelhantes, devo admitir que a resposta a essa pergunta não é, na verdade, uma questão de muita importância. Essas cenas de observação das relações sexuais entre os pais, de ser seduzido na infância e de ser ameaçado com a castração, são inquestionavelmente um dote herdado, uma herança filogenética, mas podem também facilmente ser adquiridas pela experiência pessoal. Com meu paciente, a sedução pela irmã mais velha foi uma realidade indiscutível, porque não deveria também ser verdadeira sua observação da cópula dos pais? Tudo o que encontramos na pré-história das neuroses é que a criança lança mão dessa experiência filogenética quando sua própria experiência lhe falha. Ela preenche as lacunas da verdade individual com a verdade pré-histórica, substitui as ocorrências da sua própria vida por ocorrências na vida dos seus ancestrais. Concordo plenamente com Jung ao reconhecer a existência dessa herança filogenética, mas considero um erro metodológico agarrar-se a uma explicação filogenética antes de esgotar as possibilidades ontogenéticas. Não vejo razão para discutir obstinadamente a importância da pré-história infantil. Ao mesmo tempo, reconheço livremente a importância da pré-história ancestral. Nem posso omitir o fato de que os motivos filogenéticos e os próprios produtos permanecem necessitando de elucidação e que, em um bom número de exemplos, esse esclarecimento é proporcionado por fatores da infância do indivíduo. E, finalmente, não me surpreendo se aquilo que foi originalmente produzido por determinadas
circunstâncias em tempos pré-históricos e foi depois transmitido na forma de uma predisposição à sua reaquisição, reemergisse uma vez mais desde que permitissem as mesmas circunstâncias como um evento concreto na experiência do indivíduo. Também se deve encontrar espaço no intervalo entre a cena primária e a sedução, da idade de 1 ano e meio a de 3 1/4. Para o mudo, o carregador de água, ele serviu ao paciente como substituto do pai, tal como Gruxa lhe serviu de substituto da mãe. Não acho que haja justificativa para considerar isso como exemplo da intenção de rebaixar, muito embora seja verdade que os pais chegaram ambos a ser representados por criados. Uma criança não leva em consideração as distinções sociais que, para ela, têm ainda pouco significado e nivela as pessoas de classe inferior com os pais. Se essas pessoas a amam como aqueles o fazem, como também a intenção de rebaixar não é responsável pela substituição de animais pelos pais do menino, pois as crianças estão longe de assumir uma visão depreciativa dos animais. Tios e tias são usados como substitutos dos pais sem qualquer consideração da questão de rebaixamento, e isto foi, na verdade, realizado pelo nosso paciente, como o demonstraram muitas das suas recordações. Também pertence a esse período uma fase obscuramente recordada na qual nada conseguia comer, a não ser coisas doces, até que as consequências se fizeram sentir em seu estado de saúde. Contaram-lhe sobre um dos seus tios que, do mesmo modo, se havia recusado a comer e definhara até a morte. Quando era ainda jovem, foi também informado de que ele próprio, aos 3 meses de idade, estivera seriamente doente com pneumonia, que a mortalha já estava pronta para ele. Dessa maneira conseguiram alarmá-lo de modo que começou outra vez a comer, e nos anos posteriores da sua infância chegou mesmo a exagerar no cumprimento desse dever, como que para resguardar-se contra a ameaça da morte. O medo da morte, que nessa ocasião foi evocado para sua própria proteção, reapareceu mais tarde quando a mãe o advertiu do perigo da desinteria. Mais tarde ainda, esse medo provocou um ataque da sua neurose obsessiva. Tentaremos adiante penetrar em suas origens e significados. Estou inclinado à opinião de que essa perturbação do apetite deva ser considerada como a primeira das doenças neuróticas do paciente. Se assim foi, o distúrbio no apetite, a fobia aos lobos e a devoção obsessiva constituiriam a série completa de perturbações infantis que estabeleceu a predisposição para o seu colapso neurótico após haver passado a puberdade. Objetar-se-á que,
poucas crianças escapam a tais perturbações como uma perda temporária de apetite ou uma fobia animal. Contudo, é exatamente esse argumento que eu desejaria. Estou pronta a afirmar que toda neurose em um adulto é construída sobre uma neurose que ocorreu em sua infância, mas que não foi grave o bastante para chamar a atenção e ser reconhecida como tal. Essa objeção serve apenas para enfatizar a importância teórica do papel que as neuroses infantis desempenhariam, no nosso ponto de vista, nos distúrbios posteriores que tratamos como neurose e procuramos atribuir inteiramente aos efeitos da vida adulta. Se o nosso paciente não houvesse sofrido de uma obsessiva devoção piedosa que se juntou à perturbação no apetite, e a fobia animal em sua história não teria sido perceptivelmente diferente da de outras crianças, e estaríamos empobrecidos pela perda de precioso material que pode nos prevenir contra certos erros plausíveis. A análise seria insatisfatória se deixasse de explicar a frase usada pelo paciente para resumir os problemas dos quais se queixava. O mundo, disse ele, estava oculto dele por um véu, e nossa preparação psicanalítica proíbe-nos presumir que essas palavras possam não ter significado ou terem sido escolhidas ao acaso. É estranho dizer que o véu só foi rasgado numa situação, no momento em que, como resultado de um enema, uma evacuação intestinal passou pelo seu ânus. Sentiu-se então bem outra vez e, por um período muito curto, viu o mundo claramente. A interpretação desse véu progrediu com tanta dificuldade quanto a que encontramos no esclarecimento do medo em que teve da borboleta. Nem ele se manteve apegado ao véu. Este tornou-se ainda mais alusivo como um sentimento de crepúsculo, de tenebres e de outras coisas impalpáveis. Não foi senão pouco antes de concluir o tratamento que se lembrou de que lhe haviam dito que nascera com um âmnio. Por esse motivo sempre se considerara uma criança especial, com sorte, a quem nenhuma desgraça podia sobrevir. Não perdeu essa convicção até que foi forçado a compreender que a sua infecção gonorreica constituía um sério dano para o seu corpo. O golpe foi demais para o seu narcisismo e ele desmoronou. Pode-se dizer que, ao fazê-lo, estava repetindo um mecanismo que já antes colocara em ação, porque sua fobia de lobos irrompera quando se achou diante do fato de que a castração era algo possível, e ele classificou claramente a gonorreia como castração. Assim, o amínio era o véu que o escondia do mundo e que escondia o mundo dele.
A queixa que fez era na realidade uma fantasia plena de desejos realizada, mostrava-o outra vez de volta no útero, e era na verdade uma fantasia plena de desejos de fugir do mundo. Pode traduzir-se assim: a vida torna-me tão infeliz que tenho que voltar para dentro do útero. Qual, porém, pode ter sido o significado do fato de que esse véu, que agora era simbólico, mas que já foi real, foi rasgado no momento em que aliviou os intestinos após um enema, e que nessas condições a enfermidade abandonou-o? O contexto possibilita-nos responder: se esse véu de nascença foi rompido, ele então viu o mundo e renasceu. O excremento era a criança como que nascido uma segunda vez, para uma vida mais feliz. Temos aqui, portanto, a fantasia do renascimento, para o qual Jung chamou recentemente a atenção e a qual atribuiu uma posição dominante na vida imaginativa dos neuróticos. Tudo isso estaria muito bem se fosse a história completa, mas determinados detalhes da situação, bem como a consideração devida pela relação entre ela e a história da vida deste paciente em particular, compele-nos a levar adiante a interpretação. A condição necessária do seu renascimento era de que um homem lhe administrasse um enema. Só mais tarde foi levado pela necessidade a substituir ele próprio esse homem. Isso só pode ter significado que ele se havia identificado com a mãe, que o homem estava agindo como o pai, e que o enema estava repetindo o ato da cópula como fruto da qual o bebê excremento, que era uma vez mais ele próprio, nasceria. A fantasia do renascimento era, portanto, estreitamente ligada à condição necessária de obter de um homem satisfação sexual, de tal modo que a tradução agora é a que se segue apenas na condição de tomar o lugar da mulher, substituindo ele próprio sua mãe, e assim deixar-se satisfazer sexualmente pelo pai e dar-lhe um filho. Só nessas condições a doença o deixaria. Aqui, portanto, a fantasia do renascimento era simplesmente uma versão mutilada e censurada da fantasia homossexual, plena de desejos. Se observarmos a questão mais de perto, não podemos deixar de assinalar que, nas condições que estabelecera para sua recuperação, o paciente estava simplesmente repetindo a situação. À época da cena primária, naquele momento quisera substituir a mãe, e como há muito presumimos, foi ele próprio que na cena em questão produziu o bebê excremento, permanecia ainda fixado como por um feitiço. A cena que teve um efeito tão decisivo na sua vida sexual e cujo retorno na noite do sonho trouxe o início da sua doença. O rompimento do véu era análogo à abertura dos seus olhos e à abertura da janela. A cena primária transformara-se na condição necessária para a sua
recuperação. É fácil fazer uma afirmação unificada daquilo que era expressado, por um lado, pela queixa que fez e, por outro lado, pela condição única e excepcional sob a qual a queixa não mais se confirmava, e assim tornar claro todo o significado que subjazia aos dois fatores. Desejava poder estar de volta ao útero, não simplesmente para que então pudesse renascer, mas também com a finalidade de ali poder copular com o pai, obter dele satisfação sexual e dar-lhe uma criança. O desejo de nascer do pai, como ele acreditara no início que fosse o caso, o desejo de ser sexualmente satisfeito pelo pai, o desejo de presenteá-lo com uma criança, e tudo isso ao preço da sua própria masculinidade, expresso na linguagem do erotismo anal. Esses desejos completam o círculo da sua fixação no pai. Neles, o homossexualismo encontrou a sua mais nova e íntima expressão. Este exemplo, creio, é esclarecedor do significado e da origem da fantasia de estar no útero, bem como do renascimento. A primeira fantasia do útero origina-se com frequência, como no presente caso, de uma ligação com o pai. Há um desejo de estar dentro do útero da mãe para substituí-la durante as relações sexuais, para tomar o lugar dela em relação ao pai. A fantasia do renascimento, por outro lado, e quase sempre, com toda a probabilidade, um substituto abrandado, um eufemismo poder-se-ia dizer para a fantasia da relação incestuosa com a mãe, para utilizar uma expressão de Silberherr, é uma expressão anagógica dessa fantasia. Há um desejo de voltar a uma situação na qual a pessoa estava nos genitais de sua mãe. Em relação a isso, o homem identifica-se com seu próprio pênis e usa-o para representar-se. Dessa forma, as duas fantasias revelam-se como contrapartida uma da outra, dão expressão conforme a atitude do sujeito, seja feminina ou masculina, ao desejo de relacionamento sexual com o pai ou com a mãe. Não podemos afastar a possibilidade de que, na queixa feita pelo nosso paciente e na condição necessária estabelecida para sua recuperação, as duas fantasias, ou seja, os dois desejos incestuosos, estejam unidas. Farei uma tentativa final de reinterpretar as últimas descobertas desta análise de acordo com os esquemas dos meus oponentes. O paciente lamentava sua fuga do mundo numa típica fantasia de estar no útero e via sua recuperação como um renascimento tipicamente concebido de acordo com o lado predominante da sua disposição. Expressava esse último em sintomas anais. Em seguida, forjava sobre o modelo da sua fantasia anal de renascimento uma cena da infância que repetia os seus desejos numa forma simbólico-arcaica de expressão.
Seus sintomas eram então amarrados como se houvessem sido originados por uma cena primária dessa natureza. Era forçado a embarcar nesse longo percurso regressivo ou porque se tivesse levantado contra alguma incumbência na vida, a qual era preguiçoso demais para cumprir, ou porque tivesse todos os motivos para estar cônscio da sua própria inferioridade, pensasse que podia melhor proteger-se contra o fato de ser desprezado, elaborando dispositivos como estes. Tudo isso seria ótimo se, ao menos, o coitado não tivesse tido um sonho quando não tinha mais de 4 anos de idade, sonho que assinalou o princípio da sua neurose, que foi instigado pela história que o avô lhe contou do alfaiate e do lobo, cuja interpretação necessita da hipótese dessa cena primária. Todo o alívio que as teorias de Jung e Adler procuram proporcionar fracassam diante de fatos desprezíveis, mas indiscutíveis como estes, como as coisas se apresentam. Parece-me mais provável que a fantasia do renascimento seja um derivativo da cena primária do que, ao contrário, a cena primária seja um reflexo da fantasia do renascimento. E podem talvez supor também que o paciente, apenas 4 anos após o seu nascimento, seria possivelmente jovem demais para já estar desejando nascer outra vez. Mas não devo retirar esse último argumento, pois minhas próprias observações demonstram que temos subestimado os poderes das crianças e que não existe conhecimento que não se lhes possa acreditar.